Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você já está acostumado todos os dias notícias do nosso glorioso. Peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Botafogo, né? Primeiro dizer que temos data certa agora para a volta do estádio Newton Santos. Com o sorteio da Copa Sul-Americana, havia ainda um impasse se o primeiro jogo da Copa Sul-Americana seria o Botafogo como mandante ou o Botafogo como visitante. Porém, foi definido que o primeiro jogo da Copa Sul-Americana do Botafogo será contra o Magallanes, né? Então o Botafogo visita o Chile na sua primeira rodada da Copa Sul-Americana na primeira semana de abril. Com isso, está marcado o retorno do estádio Newton Santos para Botafogo e São Paulo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 será aí o marco da volta do estádio Newton Santos. Pela primeira vez o estádio Newton Santos. E o Botafogo tendo um estádio com grama sintética. Então vamos ver como é que o Botafogo vai se adaptar a essa grama, porque no início vai ser adaptação para todo mundo, até para o Botafogo. Depois, mais para frente, pode ser que o Botafogo realmente tenha uma vantagem aí competitiva em relação aos outros clubes. Por quê? Porque os outros clubes jogam em grama natural, menos o Atlético Paranaense e o Palmeiras, e o Botafogo entrou aí para esse seleto grupo de times que dentro do seu estádio tem aí a famosa grama sintética. Beleza? Então, confirmado Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos, beleza? Mas eu queria falar de um outro assunto. Eu queria falar sobre a entrevista que o Mazzuco deu lá no Paraguai, né? Ontem ele estava lá presente no sorteio da Copa Sul-Americana, e aí deu uma entrevista e confirmou o interesse do Botafogo no Matias Rojas, né? Ponta direita do Racing, da Argentina e também da seleção paraguaia. Inclusive, estamos em data FIFA, ele fez um gol e deu uma assistência contra o Chile, tá? O cara tá realmente em grande fase, o Matias Rojas, fez chover no amistoso aí internacional entre Paraguai e Chile nos últimos dias, né? E aí o Mazzuco falou sobre isso, né? Eu vou abrir aspas para o Mazzuco aqui e depois vou comentar um pouquinho sobre esse estilo do Mazzuco. E eu coloquei no título do vídeo aí exatamente isso. O Mazzuco é o oposto do John. Em relação a estilo de falar com a imprensa, de se comunicar, ele é exatamente o oposto do que o John faz, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouquinho sobre esse estilo tanto do Mazzuco quanto do John, né? Vamos abrir aspas para o Mazzuco, então. Ele falou: estamos em busca de qualificação para o elenco. Tivemos sim um período de avaliação e sabemos que existem lacunas a serem preenchidas, mas respeitando o processo do clube. Ainda queremos trazer mais um ou dois jogadores nesta janela de transferências. O Rojas está no mercado. O contrato com o Racing vai encerrar, mas é um atleta extremamente valorizado. É natural que tenham várias equipes querendo. Está no nosso radar, mas é mercado, negociação. Temos que tentar aproveitar as oportunidades. É um grande jogador. Fecha aspas aí para o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco. Por que o André Mazzuco ele é o oposto do John, né? O John, até acho que ele deu uma parada com isso, ele sentiu que não pode continuar sendo dessa forma aqui no Brasil, porque dá problema. O John, ele é um cara que fala demais, muitas das vezes. Ele chegou ao Brasil falando muito, né? Falando o que ia fazer, falando o que ia acontecer, e aí vazou aquela conversa que ele teve em tom de brincadeira, obviamente, mas que acabou pegando muito mal, que foi aquela questão dele falar que tinha mais dinheiro que o Barcelona. Então muita gente acabou falando que o John era realmente um falastrão, né? Que é um cara que gosta muito de falar, de se expor mesmo, e acabou, é o jeitão dele. É um cara que gosta disso. O Mazzuco, ele é o oposto do John. Se o Rojas estivesse agora, nesse exato momento, a uma caneta, a uma assinatura para fechar contrato com o Botafogo, essas seriam as palavras do Mazzuco, né? Totalmente pés no chão. Pelas palavras do Mazzuco ali, parece que o Botafogo nem proposta fez. É o que dá a entender. Temos o interesse, não. O Botafogo está com proposta na mesa. Basta o Matias Rojas aceitar.
É claro que existe a negociação e o Botafogo, segundo o representante do Matias Rojas, o Botafogo fez uma boa proposta de 3 anos de contrato e o salário que o Botafogo ofereceu para o Matias Rojas seria um dos maiores salários do elenco do Botafogo, tá? Hoje o Botafogo tem jogadores aí ganhando muito bem, né? E os maiores salários do elenco do Botafogo hoje é o Marçal, né? Que veio do futebol inglês, é o Tiquinho, que é o atacante que o Botafogo trouxe do futebol grego, é o Eduardo, que ganhava muito bem lá no mundo árabe, né? Esses são os maiores salários do Botafogo hoje, né? São os destaques da equipe. E o Matias Rojas, o Botafogo foi para cima mesmo, para tentar ganhar essa concorrência, né? É um jogador que realmente está sendo bastante disputado. Mas é engraçado ver as palavras do Mazzuco, né? Porque sempre pés no chão, sempre muito cauteloso, e ele falou isso sobre o Rojas. É o gosto de cada um, né? Tem torcedor que vai preferir o estilão do John, né? De falar muito. Vai ter torcedor que vai preferir esse estilo do Mazzuco, um pouco mais cauteloso, um pouco mais, né? Pés no chão total. O importante é que dê certo no final a negociação, né? Vamos ver aí, depois dessa data FIFA, vamos ver se o representante do Matias Rojas, que teria reunião com o Racing no dia de hoje, tá? Informações vindo de lá da Argentina, que os representantes do Matias Rojas teria reunião com o Racing, já teve, né, provavelmente, e a gente está aguardando aí notícias. Vamos ver em que pé vai estar essa negociação. O Racing que queria muito a renovação com o Matias Rojas, mas não deu certo. Parece que o jogador realmente vai sair do Racing. Ele estava desde 2019 lá, mas o fim do ciclo chegou para o Matias Rojas no Racing e tomara que seja no Botafogo. Vamos ver aí os próximos dias se a gente tem alguma novidade muito boa. Aí o Matias Rojas vem aí para ser um dos pontas direitas do Botafogo em 2023. Um abraço, até a próxima, deixem bastante seus comentários. Valeu!